So I am Luciana Freire. I'm the General Counsel and Head of the Legal at Fiesp. Fiesp is a Federation of Industries of São Paulo. So we are here now to talk about ethics and compliance. And we are 5 Brazilians in the panel, so talking about democracy, we'll do it in Portuguese, okay? Sorry, Mr. Andrew. I hope everything will be okay for you, and the translation is very good, so I think we can do it like that. So we have here experts in compliance and ethics, and I would like to start our agenda with Fábio Medina. Fábio Medina é atualmente professor universitário, advogado, mas exerceu uma função muito importante para o nosso país, foi advogado-geral da União, foi chefe da nossa advocacia e também foi membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, o Fábio colocará para a gente uma visão do lado da autoridade, do órgão regulador e a visão do setor privado. Depois, em seguida, nós teremos a minha parceira Gisela Gadelha, da Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que, assim como a nossa federação, atua como entidade de classe na defesa de interesse de empresas e orientando, nesse tema específico, como as empresas devem se comportar dentro da ética, da integridade, do compliance. Então, a Gisela dará uma visão de entidade privada para vocês. Em seguida, nós teremos o Dr. Gustavo Biagioli, que é diretor de Legal e Compliance na JLL, uma empresa brasileira e americana, e também é professor do INSPER, lecionamos juntos lá em São Paulo, na Universidade do INSPER. Além disso, o Gustavo ele é cofundador, junto comigo e outros colegas que estão aqui, do Jurídico Sem Gravata, um movimento a favor da advocacia corporativa sem burocracias. Em seguida, nós teremos, por último, mas muito importante, a visão americana, que será feita pelo professor Andrew Levine, que é um especialista na defesa de empresas na área civil, penal e crimes anticorrupção e crimes do colarinho branco. Então, essa atuação da visão americana do professor Andrew Levine será muito importante para fechar esse painel, depois que os brasileiros farão a sua exposição. I will be here, the Chief of Compliance Officer, né? About the time, so you have 20 minutes, everybody. E eu vou passar para o Fábio Medina, então. Por favor, seus 20 minutos, o microfone é seu, Fábio. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui na Faculdade de Harvard. Quero inicialmente cumprimentar todos os integrantes da mesa, na pessoa da Luciane Nunes Freire. Não poderia deixar de cumprimentar os organizadores deste fabuloso evento, Aline Osório, Isabela Ferrari, Eric Navarro, Bruno Bordá, Estevão Gomes, que são responsáveis por este verdadeiro empreendimento intelectual que está sendo levado a cabo aqui com tamanho sucesso. Tratarei de compliance e anticorrupção no Brasil e a Operação Lava Jato, que é um tema extremamente importante na atualidade. A Operação Lava Jato é, sem dúvida alguma, a maior operação anticorrupção na história do Brasil e talvez no mundo. Foi deflagrada em 2014 e tem sido uma autêntica revolução nos hábitos e costumes do nosso país. Os números estão no site do Ministério Público Federal.
E isso tem trazido uma revolução, uma transformação também no ambiente empresarial, no ambiente político e empresarial do Brasil. De modo a que este cenário de empresa limpa que se requer hoje no país, essa agenda do compliance, tenha sido cada vez mais exigida. Emergiu, assim, no Brasil, uma revelação do chamado compliance de fachada. O que é o compliance de fachada? Basicamente, o que se constatou foi que todas as empresas alvejadas pela Operação Lava Jato, as grandes empresas alvejadas pela Operação Lava Jato, tinham um compliance aparente e formalmente robusto. Realizavam cursos, tinham uma burocracia formal, ostensiva, que se chamava compliance, anticorrupção, e demonstravam, tanto em ambiente externo quanto no ambiente interno, que teriam compromissos com o combate à corrupção. E isso, no entanto, acabou sendo desmascarado pelo combate da Lava Jato, na medida em que se mostrou simplesmente aquilo que no guia do CAD, do Conselho Administrativo de Combate aos Cartéis e à concentração de atividades anticoncorrenciais, se designa como compliance de fachada. O que isso revela no Brasil? Havia um compliance que se traduzia como uma tentativa de mascarar a corrupção no nosso país. Então, o problema é que se passou a exigir, fundamentalmente, um compliance efetivo. E com o advento do microsistema de combate à corrupção, uma série de leis que se entrelaçam, não apenas no âmbito penal, mas também no âmbito de outra índole, como é o direito administrativo sancionador, como é o caso da Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013, houve uma metamorfose na cultura corporativa. Aqui, a Operação Lava Jato trouxe estímulos para a adoção de programas de compliance efetivo. O que seria a diferença de um compliance de fachada, como havia anteriormente, para o chamado compliance efetivo? O compliance de fachada era um compliance meramente formal, que as empresas adotavam para tentar mascarar o... pegar uma água aqui, por favor. Para tentar mascarar os atos dos seus dirigentes, os atos dos seus fornecedores, para tentar blindar as suas responsabilidades. E o compliance efetivo, que é introduzido o conceito na Lei 12.846 de 2013, passa a ser um conceito que, na Operação Lava Jato, se torna necessário implementar como sendo um compliance real, um compliance que exige das empresas uma autorregulação, um compromisso com o combate à corrupção dentro da própria empresa privada e a cooperação real com as autoridades públicas, para que se crie no Brasil uma agenda de cooperação do ambiente privado com o setor público e que proporcione
uma real transformação da cultura corporativa. Isso se insere, portanto, nesse novo paradigma em que há esses instrumentos inovadores desde o advento desse microsistema de combate à corrupção, que tem ferramentas muito parecidas com o direito norte-americano, como é o caso da colaboração premiada, delação premiada, essas novas tecnologias de informação e que tornam o crime organizado muito mais vulnerável. O compliance efetivo, portanto, faz com que as empresas devam demonstrar a efetividade dos seus programas de compliance e passem a ficar expostas a uma fiscalização e se tornem responsáveis objetivamente por aquilo que a lei denomina organização defeituosa. Então, as empresas, sejam estrangeiras, sejam brasileiras, que estão no Brasil e as empresas brasileiras que estão no exterior, elas são passíveis de responsabilização por pesadas multas e podem ser até mesmo dissolvidas pela lei anticorrupção, quando elas, os seus dirigentes, os seus fornecedores, os seus empregados, aqueles que tiverem vínculos com essas empresas, praticarem atos classificados como corrupção, e aí é um conceito bastante genérico, tipificado nesta lei 12.846, que é a lei de anticorrupção, que nós também chamamos lei de probidade empresarial, e que a empresa, quando fiscalizada por diversos órgãos, e aí o Brasil tem uma característica muito interessante, que ele tem diversos órgãos que podem fiscalizar essas empresas, seja o Ministério da Transparência, seja a Advocacia Geral da União, da qual eu fui titular durante a construção do governo Temer, e de onde eu saí por não aceitar determinadas práticas daquele governo, seja o próprio Ministério Público, seja municípios que têm competência para regular essa lei, seja os estados que têm competência para regular essa lei. Pois bem, aí qualquer desses entes tem competência para aplicar esta lei. Muitos deles na via administrativa, outros na via judicial. Então, o Brasil, ao mesmo tempo que tem e demonstra um rigor na fiscalização desse compliance, porque as empresas são passíveis de responsabilização quando demonstrarem uma organização, é uma espécie de culpabilidade por organização defeituosa. Por terem uma organização defeituosa, por não adotarem todos os mecanismos de efetividade na sua organização interna, elas podem ser passíveis de responsabilização. Então, precisa ter... E o centro dessa efetividade, ao nosso ver, é a criação de um compliance officer independente. Atualmente, o Brasil passa por uma necessidade de revisão contínua e permanente dos sistemas de compliance. Isso é fundamental. É necessário sempre os modelos que rodam de compliance estarem sob permanente revisão, contínua revisão. Porque o Ministério Público pode fiscalizar um sistema de compliance. O Ministério da Transparência pode fiscalizar. Há um selo chamado Proética, mas ele não garante. O Ministério Público pode fiscalizar. E nós temos um sistema de Ministério Público muito fragmentado. O Ministério Público tem vários ramos no Ministério Público. Tem Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados. Então, os municípios podem fiscalizar administrativamente. Os estados podem fiscalizar administrativamente, regulamentando a lei anticorrupção. Então, há um ambiente também aqui no Brasil que precisa ser construído em relação às empresas
em relação à aplicação da própria lei anticorrupção, que ela se integra com outras legislações, e eu digo aí com a própria incidência desse microsistema punitivo, que no caso legislação penal, lei de improbidade administrativa, que é uma outra legislação que incide sobre atos ilícitos, quer dizer, o chamado direito sancionador do fato. Um fato acontece, e aí incidem múltiplas legislações, no Brasil é assim, quando uma empresa estrangeira vai para o Brasil, nós participamos, por exemplo, eu participei como ministro da AGU, da tentativa de construção do acordo de leniência da SBM, que foi um dos maiores acordos de leniência que nós estávamos costurando, e não aconteceu porque o Ministério Público Federal, uma Câmara de Revisão, não aceitou aquele acordo. O Procurador da República, em primeiro grau, havia aceitado. Vejam, o Brasil ainda precisa evoluir muito na questão da multiplicidade de instituições que trabalham no ambiente de construção da segurança jurídica para, aqui já encaminhando, soluções integradas interinstitucionais, gerar previsibilidade em termos de estabilização das relações jurídicas, especialmente para as pessoas que formulam os acordos. E aqui, no que tange a fiscalização do compliance, eu creio que haverá o mesmo problema. As empresas que fazem o compliance, ou que estão procurando estabilizar a sua, digamos, perspectiva de negócios a partir de um compliance efetivo, elas terão múltiplas regulações incidentes sobre a sua esfera jurídica. Terão regulações municipais, estaduais, federal, mas, fundamentalmente, elas terão múltiplas instituições fiscalizadoras também atuando sobre si. E isso requer aí um olhar transdisciplinar, mas também suscita uma certa insegurança jurídica para essas empresas. E esse é o grande desafio do Brasil no momento, essa agenda de segurança jurídica para as empresas. E não só em relação ao compliance, mas o compliance é hoje o que as empresas estão buscando para estabilizar a segurança jurídica, para que elas não sejam responsabilizadas por atos de terceiros. Então, mostra que o Brasil ainda tem um desafio para que as empresas possam ter uma sustentabilidade ética, para que elas se mantenham de pé e que as pessoas físicas possam ser responsabilizadas por seus atos e as empresas se mantenham de pé e possam permanecer gerando empregos, possam permanecer sobrevivendo, digamos assim, no ambiente, digamos, de um país que pretende prosseguir no caminho, digamos, do processo civilizatório e na inserção global da agenda de crescimento. Porque a corrupção, é óbvio, ele é um fenômeno que deve ser combatido, mas deve haver soluções que preservem também a agenda de desenvolvimento do país. E aí é que entra o ambiente da empresa limpa, para que a empresa possa cooperar com as autoridades públicas, possa implantar o compliance efetivo, cooperar com esse ambiente de crescimento e, na medida do possível, quer dizer, todas as instituições, sejam públicas ou privadas, elas enfrentam problemas de corrupção. E nem por isso elas precisam ser destruídas ou dissolvidas. Quer dizer, qualquer instituição enfrenta problema de desvios éticos no seu ambiente interno. E isso é um fenômeno mundial. Portanto, as empresas, as pessoas jurídicas privadas, elas têm que se adaptar ao compliance efetivo para que, havendo desvios éticos dos seus dirigentes, dos seus funcionários, dos seus fornecedores, enfim, elas possam prosseguir nas suas atividades, prosseguir gerando empregos, prosseguir nas suas relações e, ao mesmo tempo,
não serem destruídas essas empresas. Esse é o grande desafio do Brasil, que eu penso que hoje nós estamos passando justamente por esse processo. E, portanto, esse desafio ainda não está superado. Por quê? Porque ainda temos a cultura da corrupção sendo enfrentada, ainda há uma concorrência predatória, e me parece que nós caminhamos para um ambiente em que as empresas passarão a fiscalizar umas às outras. E terão que cooperar também com as autoridades públicas, em que haverá um mercado em que umas investigarão as outras ou cooperarão com as autoridades públicas de uma certa maneira, porque o ambiente de corrupção precisará da cooperação do setor privado com o setor público. Não é possível que prevaleça ainda a cultura da corrupção. Se uma empresa implanta um compliance efetivo, mas o seu concorrente continua competindo, sonegando impostos ou praticando a corrupção, é evidente que ele levará vantagem. Então, aquele que faz o certo, ele precisará ter não apenas o seu compliance efetivo, mas ele precisará ter uma ponta de investigação privada, uma ponta de cooperação com o setor público para atacar também aquele que é corrupto, para cooperar com o setor privado, com o setor público, com as autoridades públicas e ajudar no ataque à corrupção. Eu penso que esse é o futuro para o qual nós nos encaminhamos, porque só assim teremos esse ambiente da empresa limpa, entre cooperação do público com o privado. Portanto, com considerações gerais que eu faço a minha fala, que eu penso também de um modo otimista no Brasil, porque eu digo é irreversível esse cenário. É irreversível por quê? Por conta das novas tecnologias, porque o crime organizado já não pode contar com as parcerias que contava antigamente. A delação premiada é um instrumento que não tem volta. Se antes o crime organizado contava com a cumplicidade do silêncio, hoje os comparsas não conseguem mais ter essa tranquilidade na medida que um deles corre na frente, vai lá e delata os demais. As novas tecnologias tornaram também os ambientes altamente devassados. Então, é muito difícil, o Estado ficou muito mais poderoso. E ficará ainda mais forte se contar com a cooperação do setor privado. Um setor privado forte, um setor privado que tem instrumentos investigatórios a seu favor, empresas que possam estar ao lado do setor público. Esse, eu penso, é o novo paradigma que nós teremos pela frente. E aí, sim, essa agenda econômica que caminha lado a lado com a agenda anticorrupção, eu creio que é inevitável. Eu sempre disse isso enquanto estive no setor público. Estive 14 anos no Ministério Público, fui secretário de Segurança Pública, fui ministro da Advocacia Geral da União, e penso que hoje o Brasil se insere no ambiente global. O ambiente global é um ambiente em que a agenda econômica está junto com a agenda anticorrupção. Não por acaso as leis anticorrupção no mundo inteiro e são muito parecidas, porque são agendas indissociáveis. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade que a organização do evento me deu para falar aqui nesta que é das mais prestigiadas faculdades e universidades do mundo, a Universidade de Harvard, falar aqui para este público tão seleto, a Magistratura Federal do Brasil, que eu tenho a honra também de ser advogado da AJUF, e agradecer a atenção de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Obrigada, professor Fábio. Nós tivemos, então, uma visão do setor público, né, como órgão regulador. O professor Fábio acaba de colocar a importância das empresas terem uma política de compliance, um acordo de integridade para cumprir. E aí, agora, a nossa
palestrante, professora Gisela, do Rio de Janeiro, Gisela Gadelha, nos mostrará o que a entidade Firjan pode fazer para colaborar para que essas entidades privadas, como foi colocado pelo Dr. Fábio, tenham um papel de protagonismo e possam auxiliar as empresas nessa linha. Por favor, doutora. Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento e poder contar para os senhores um pouquinho do que a gente tem tendo feito ali no Rio de Janeiro, não só como Federação das Indústrias. Nós fomos a primeira federação do país a criar o nosso programa de compliance, mas também temos uma atuação muito forte junto às empresas, na linha que foi colocado pelo doutor Fábio Osório, justamente no sentido de poder, de alguma forma, ajudar essas empresas a sobreviver no mercado hoje, sobretudo com foco nas pequenas e médias empresas que não têm uma estrutura que uma empresa grande tem e, portanto, precisam do suporte da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Antes de entrar no nosso trabalho especificamente, é importante apenas contextualizar os senhores do porquê do compliance ter se tornado hoje um dos temas mais falados, mais em voga no ambiente empresarial. Nossos palestrantes, os palestrantes anteriores, já falaram um pouco sobre o fenômeno da corrupção e foram unânimes no sentido de dizer que o fenômeno da corrupção não é um fenômeno novo. Ele é um fenômeno desde que o Brasil é colônia. E eu sempre gosto de ilustrar as palestras trazendo uma obra, que foi um clássico da literatura brasileira, em que o Lima Barreto, em 1911, ele já retratava de uma forma muito clara a corrupção que existia na sociedade, e, no caso específico dessa obra, ele retratava muito a corrupção no cenário político. O exemplo disso é quando ele, no diálogo dos seus personagens, fala expressamente que a República estaria sendo criada para cargos públicos e para troca de favores naquele ambiente político. Então, o que mudou, o que fez com que o compliance se tornasse hoje um tema em voga no ambiente empresarial? E foi justamente o que também disse o ministro Barroso, no início da palestra dele, da pressão da sociedade. Essa foi a grande diferença para a mudança de cenário que a gente tem visto desde do período do Brasil colônia. Por que a pressão da sociedade? Porque desde 97 já existiam tratados internacionais que buscavam o aprimoramento da nossa legislação brasileira. Porém, só em 2013, quando começaram as grandes manifestações, as pressões da sociedade, que foram às ruas pedindo pelo fim da impunidade, é que realmente houve, por parte do Congresso Nacional, dos nossos governantes, uma atenção devida ao tema. E, com isso, surgiu a Lei Anticorrupção. O projeto que deu origem à Lei Anticorrupção, ele estava em trâmite no Congresso desde 2010. E, quando surgiram essas manifestações sociais, que foram às ruas, em 6 meses, o projeto adquiriu um regime de urgência e foi aprovado, dando ensejo, então, a essa tão falada Lei Anticorrupção. E quais foram as grandes inovações trazidas por essa Lei Anticorrupção? A primeira delas foi trazer as empresas, as pessoas jurídicas privadas para a conversa, ou seja, para o debate na prevenção da corrupção. E como que ela fez isso? Ela fez através da responsabilização objetiva de qualquer pessoa jurídica que, de alguma forma, gere algum dano à administração pública, tanto nacional como estrangeira. Então, essa foi uma inovação muito forte, muito importante no combate à corrupção, tendo em vista que, desde então, o foco sempre foi no agente público. Tanto o Código Penal, como outras legislações, o foco sempre era o agente público. E essa lei, então, trouxe essa inovação para também trazer para o debate as empresas privadas, que é inevitável reconhecer que elas também estão envolvidas, como a gente tem visto, enfim, sendo veiculado na mídia, algumas empresas têm esse envolvimento com corrupção e precisam ser punidas. Outra inovação importante diz respeito ao foco na prevenção do combate à corrupção. E como é que é feito essa prevenção à corrupção? Como foi colocado anteriormente, através de um programa de integridade. A intenção é fazer com que essas empresas, toda pessoa jurídica, possa, de alguma forma, criar mecanismos efetivos de combate à corrupção.
E, no caso de criado esse programa de integridade, se ele realmente for efetivo e não pro forma, apenas para cumprir não é nenhuma obrigação legal, mas apenas para fingir que existe essa preocupação com a corrupção, ela sim, nesse caso, sendo efetiva, ou pelo menos mostrando que houve um comprometimento da alta administração, ele é considerado para fins de atenuar as penalidades previstas, que, de fato, são muito rigorosas, como deveriam ser, em razão da gravidade dos crimes nela previstos. São crimes de corrupção apenas de forma exemplificativa, mas fato é que qualquer ato de corrupção pode ensejar a responsabilidade civil e administrativa de pessoas jurídicas envolvidas e, inclusive, isso envolve toda a cadeia de fornecedores dessa empresa. Então, daí vem o nosso trabalho como Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que a gente passa a ver e passar para os nossos associados o compliance não apenas, e obviamente já seria um motivo extremamente relevante, como uma cultura organizacional, mas também como um diferencial competitivo. Que a partir do momento que uma empresa hoje não tem um programa de integridade efetivo, ela deixa de ser contratada e perde oportunidades de negócios. Exemplo disso, já foi citado aqui, a questão da Petrobras. O Rio de Janeiro, muitas empresas forneciam produtos e serviços para a Petrobras. E a Petrobras, em razão desses escândalos, aprimorou os seus mecanismos de combate à corrupção, o seu programa de integridade. E se essas empresas não estiverem preparadas para atender essas novas exigências, elas vão perder oportunidades. Então, é preciso pensar agora, antes que a economia do Rio de Janeiro, que infelizmente vive um momento de crise, ela possa reaquecer. A gente trabalha para que ela reaqueça, mas as nossas empresas do Rio de Janeiro precisam estar atentas às oportunidades que surgirão. Então, esse vem sendo o nosso trabalho no sentido de sensibilizar empresas, sobretudo pequenas empresas e médias empresas, que até então viam o compliance como um assunto de empresas grandes, quando, na verdade, é para todo e qualquer porte de empresa. E, de uma forma muito sucinta, para explicar para os senhores que não conhecem, o que é o Sistema Firjan. O Sistema Firjan ele é formado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é uma entidade sindical de grau superior, formado por sindicatos patronais. Hoje nós temos 103 sindicatos filiados à federação. Temos o Centro Industrial do Rio de Janeiro, que tem cerca de 3.000 empresas associadas ao CIRJ, e obviamente que essas duas empresas têm um foco muito empresarial no suporte a todos os empresários do Rio de Janeiro e, no nosso dia a dia, a gente busca aprimorar o ambiente de negócio do Rio de Janeiro. Enquanto isso, temos também o SESI e o SENAI, que tem um viés muito social, focado no trabalhador da indústria. O SESI é a maior rede de ensino do Estado do Rio de Janeiro, de ensino privado, obviamente, do Estado do Rio de Janeiro, tem um foco em educação, cultura, lazer, para o trabalhador da indústria, enquanto o SENAI visa a qualificação profissional e a inovação, com vários centros de tecnologia espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro. E o IEL faz a integração universidade e indústria. Eu estou falando isso só para que os senhores tenham uma ideia da gama de atividades que a gente realiza no Sistema Firjan. E isso representa um risco para a instituição, principalmente porque nós estamos espalhados por todo o Estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma capilaridade em praticamente todos os municípios do Rio de Janeiro. Então, houve, obviamente, uma preocupação por parte da diretoria no sentido de também fazermos o nosso programa de integridade. Não adianta a gente dizer para as empresas que é importante adotar mecanismos de combate à corrupção para tentar evitar qualquer escândalo de corrupção se nós não fizermos o nosso dever de casa. E por isso que, em 2017, nós fomos a primeira federação a criar o nosso programa de integridade. De uma forma, só para que os senhores tenham uma ideia do trabalho que vem sendo feito desde 2013, a primeira fase, nós primeiros atuamos no sentido de esclarecer o que seria aquela lei anticorrupção, fazendo capacitação de várias empresas, até porque a lei ela prevê uma terminologia nova, o que seria esse programa de integridade, tão falado, enfim, muitos empresários tinham dúvida a respeito do programa de integridade, as multas a serem aplicadas e a importância de se ter um programa como diferencial competitivo e como uma cultura organizacional, frisando, inclusive, a questão da eficiência, todas as consequências advindas da corrupção que nós assistimos hoje no nosso dia a dia.
Em 2015, nós criamos um comitê de compliance. Foi o primeiro comitê interno nosso com a presença de uma pessoa de fora. Nós trouxemos a ministra Ellen Grace para presidir o nosso comitê de compliance, pela experiência, pela reconhecida e notório conhecimento dela a respeito, inclusive de compliance, não só, mas também compliance, para que ela pudesse contribuir com a visão de fora em relação aos nossos macroprocessos, sendo um comitê consultivo e com a participação da alta administração da Federação das Indústrias. Em 2016, nós criamos um grupo de empresas para justamente fazer uma troca de informações e começar a pensar na capacitação de empresas para que elas tivessem estrutura para poder criar os seus programas de compliance. Nessa ocasião, foi feita uma pesquisa para entender o porquê que tanto no Brasil como na Alemanha, as micro e pequenas empresas e até as médias empresas tinham uma dificuldade muito grande, elas não se interessavam por compliance. Era uma realidade tanto no Brasil como na Alemanha. Então, percebemos que elas viam efetivamente o programa de compliance como um todo, como um assunto de empresa grande, de grande porte, que, portanto, não representaria apenas um custo a mais para aquela empresa. Então, a gente começou a trabalhar a sensibilização dessas empresas, mostrando que nem sempre esse custo precisa ser alto. Basta haver uma criatividade maior, como eu vou mostrar mais à frente. Algumas empresas com um custo muito pequeno, baixo, mas com criatividade, conseguiram implementar o seu programa de compliance. Então, de uma forma muito rápida, o programa de compliance da Federação das Indústrias e da mesma forma, a gente vem atuando no sentido de capacitar empresas com base nos 5 pilares da CGU. Quais são esses 5 pilares? São o apoio da alta administração. Não adianta criar um programa de compliance se não houver e não tiver de uma forma muito clara o apoio da alta administração. E esse apoio não basta ser só através de vídeos, participações de eventos, tem que ser no dia a dia da empresa, e essa tem sido a nossa preocupação, de assuntos, por exemplo, patrocínio, brindes, enfim, todas as normas que, de alguma forma, são consideradas red flags pelo TCU, eles passam pela alta administração para que eles tomem conhecimento e possam avaliar a sensibilidade do assunto. Criamos várias instâncias em termos de compliance, com as respectivas competências. Temos um comitê de ética, um comitê de integridade. Enfim, depois eu vou mostrar mais tarde como é que é feita toda essa estrutura, mas é importantíssimo que fiquem claras as instâncias que existem e a competência de cada uma, para que, de forma transparente, a gente possa passar isso tanto para os nossos colaboradores, fornecedores, como para a sociedade em geral. E normas internas. Já existiam normas internas, mas a gente aprimorou as normas, como eu falei, o Código de Ética. Temos também políticas de brinde, patrocínio, vedando o nepotismo em processos seletivos, tudo isso para poder transmitir para a sociedade os valores que são adotados e os valores da instituição. E, em paralelo, é feita uma análise de risco. Todo o programa foi criado com base numa análise de risco posterior, que é feito de uma forma constante, assim como o monitoramento. Então, essa aqui é a estrutura do nosso programa. Enfim, é uma forma muito sucinta, mas só para os senhores entenderem a importância de ter uma transparência nessas instâncias de governança. Tem o comitê de compliance, como eu falei, que é consultivo, e na parte operacional tem o comitê de ética, focado no nosso código de ética, que é muito relacionado aos nossos colaboradores, que de alguma forma entendam que houve alguma violação ao nosso código de ética, algum valor que seja defendido pela instituição. E tem o comitê executivo de integridade, esse sim é focado na lei anticorrupção. Então, qualquer denúncia relacionada à lei anticorrupção é de competência desse comitê de integridade. E qual foi, tendo em vista o desafio que nós tínhamos em razão da capilaridade do sistema Firjan em todo o estado do Rio de Janeiro, a gente criou a figura da rede dos guardiões. O que é essa rede de guardiões? Cada gerência indica uma pessoa, enfim, que tem o perfil para realizar essa tarefa. É feita uma capacitação desses guardiões para que eles, dentro das suas unidades, das suas gerências, possam monitorar a implementação do programa
e ajudar na análise de riscos e no aprimoramento do programa. Como eu falei, esse monitoramento e análise de riscos são feitas de maneira constante, frequente, com a ajuda desses colaboradores, para que as informações cheguem até nós. Esses comitês ficam na sede da empresa, então é importante que haja esse link das unidades com a sede da instituição. E aí surgiu, então, agora uma nova fase. O desafio são os fornecedores. Como eu falei no início da minha apresentação, tanto as pequenas como as médio empresas, elas ainda consideram o compliance como mais um custo para a instituição. Hoje, a preocupação das empresas tem sido pagar seus impostos, pagar seus encargos, e acham que, então, que compliance é uma coisa assim, de empresas de grande porte. E aí, o que a gente vem trabalhando junto a elas é mostrar que compliance ela independe do ramo de atuação, do tamanho da empresa, ela é para qualquer pessoa jurídica que esteja preocupada e que efetivamente tenha o comprometimento no combate à corrupção. Essa é a condição sine qua non. Basta que a administração da empresa tenha esse comprometimento, que é possível criar um programa de compliance compatível com o perfil da instituição, ainda que seja um programa mais informal, enfim, mais simples de uma empresa grande, que é natural que uma empresa grande, inclusive, tenha mais riscos no seu dia a dia das suas atividades. E por que essa preocupação com essas empresas? Porque parecem com um mercado irrelevante, mas se nós formos ver os números que representam essas pequenas e médias empresas, são números muito significativos. As pequenas e médias empresas no Brasil, elas representam 99% do mundo empresarial e 25% do PIB brasileiro. Ou seja, não tem como deixar de prestar atenção e prestar o suporte a essas empresas para que elas estejam preparadas para atender as exigências do mercado. Um exemplo prático que nós vimos, como foi dito, existe, a CGU vem premiando através do Proética, algumas empresas que se utilizam da criatividade para implementar programas de compliance de uma forma que não exija um orçamento alto, mas que seja efetivo, que de fato aconteça. Esse é o grande desafio, fazer com que ele seja efetivo e que não seja apenas pro forma. Daí a ideia de não ter, em princípio, nós éramos contra ter uma lei exigindo um programa de compliance, porque a partir do momento que se torna uma exigência legal, existe o risco de se tornar apenas mais uma exigência legal e se tornar pro forma. Então, a gente vai muito mais na linha do diferencial competitivo para tentar sensibilizá-los. Como eu falei, teve uma empresa que foi premiada no Proética, ela simplesmente pensou como eu faria um canal de denúncia para que os meus funcionários possam, então, encaminhar as denúncias até mim, pensando, né, o presidente da empresa. Porque não tem como um programa de compliance funcionar se não houver canais de denúncias, e esses canais de denúncias precisam ser efetivos. Então, o que ele fez? Ele simplesmente pegou uma caixa de papelão, botou, na verdade, 2 caixas de papelão, colocou uma no banheiro feminino e outra no banheiro masculino. Aí os senhores me perguntam, mas por que no banheiro feminino e no banheiro masculino? Porque, simplesmente, primeiro, é um lugar que a maioria dos funcionários frequenta, e, segundo, era o único local da empresa que não tinha uma câmara de monitoramento. Então, foi uma ideia que exigiu pouquíssimo investimento por parte do empresário, mas, de fato, quem queria fazer uma denúncia, bastava ir lá no banheiro, não ia levantar suspeita de ninguém, botava na caixa de papelão a sua denúncia e não havia nenhuma câmara monitorando que pudesse levantar alguma suspeita e colocando em risco aquele funcionário, que muitas vezes os funcionários têm medo de retaliação. O que a gente percebe é que muitas vezes o programa também não funciona porque se não tiver a certeza, a convicção que a alta administração daquela empresa apoia aquela iniciativa, apoia os valores que são divulgados por aquela instituição, muitos acabam desistindo e não querem colaborar. No caso do Rio de Janeiro, a gente teve também um fator adicional. Ano passado, houve uma aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que, em casos específicos, para alguns serviços a serem prestados
para a administração pública estadual, direta e indireta, passa a ser obrigatório um programa de compliance. São valores altos, no caso de obras, serviços de engenharia, acima de R$ 1.500.000, no caso de serviços e compras, R$ 650.000. Mas é uma realidade do nosso Estado e corrobora a ideia de que nossas empresas precisam, sim, ter um programa de compliance eficaz, não só como um dever de ajudar na prevenção da corrupção, mas também do ponto de vista empresarial como um fator de sobrevivência. A verdade é que quem não quiser ter um custo, ainda que reduzido agora, para investir no programa de compliance, certamente não sobreviverá no mercado. E quando a gente começa a nossa apresentação para os empresários, e a primeira pergunta que eles fazem é: mas quanto é que custa isso, né? Eu mal consigo sustentar, sobreviver no mercado hoje, com essa crise que nós vivemos hoje, quanto é que custa? E aí a gente faz toda essa explicação, e aí no final a gente termina a pergunta para eles dizendo o seguinte: eu acho que a pergunta que se faz não é quanto custa o compliance. O que se deve perguntar é quanto custa não ter compliance. Obrigada, estou à disposição para esclarecimento. Obrigada, Gisela. Bom, nós tivemos uma visão agora institucional, né? O que as entidades como a nossa podem fazer para capacitar empresários. E agora nós temos um case, um caso concreto da empresa JLL, que é uma das empresas que recebeu o prêmio Proética, que a doutora Gisela comentou. Então, doutor Gustavo, por favor, o microfone é seu por 20 minutos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar pedindo as minhas escusas para o meu colega Andrew, da mesa, com quem eu havia discutido a possibilidade da gente fazer esse painel em inglês, mas eu vou, como você tem dito no Brasil, é muito importante seguir a maioria, né, para garantir a estabilidade, né, então eu vou também acompanhar a maioria aqui do meu painel e farei em português. Bom, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e a primeira explicação que eu acho que eu devo a todos vocês é por que eu estou aqui. Né? Dentro de um dia em que a gente teve a oportunidade impensável de ouvir algumas das figuras mais brilhantes do combate à corrupção, né? e alguns dos professores mais sensacionais e concorridos dessa universidade, que nos recebeu aqui, que nos acolheu com tanto carinho, o que esse painel, né, e propriamente o que o Gustavo pode oferecer para vocês, né, que vocês já não tenham recebido hoje. Então, eu vou me apresentar para vocês. Né? Eu sou o soldado anônimo, né? Aquela pessoa, talvez, que tenha faltado aqui até o último, né, a se apresentar num dia tão estrelado como esse, mas que é uma peça, né, fundamental dentro desse mecanismo. O soldado anônimo é aquele que todos os dias, né, combate um pouquinho da corrupção, né, todos os dias vive um pouquinho daquele ambiente que é tratado, né, nos grandes debates, né, e nas grandes discussões, né, pelas quais tem passado o país recentemente. Então, eu estou aqui com muita humildade, né, com muita felicidade, representando milhares de pessoas, né, que não podem, obviamente, estar todos juntos aqui nesse painel para falar como é o nosso dia a dia, né, como é o dia a dia de um compliance officer, né, como é o dia a dia, sobretudo, de um cidadão comum, né, de alguém que não, efetivamente, não, em tese, é isso que eu vou gostar de mostrar aos senhores, em tese não tem muita capacidade de interferência no processo, né, mas usualmente acaba seguindo, né, indo de acordo com a maré. Então, eu gostaria de começar a minha exposição falando, não apenas como a Luciana muito bem colocou, sobre o fato da JLL ser uma empresa multinacional, enfim, para quem não conhece, em linhas muito rápidas, tem sede em Chicago, tem mais de 65 mil funcionários, presença em mais de 70 países, mas é uma empresa, sobretudo, que valoriza muito o compliance, né, a razão pela qual eu posso estar aqui hoje falando com vocês, em plena segunda-feira, né, e ela realmente dá um apoio muito grande para todos nós que ajudamos essa estrutura da empresa. Graças a Deus eu tenho um time fantástico lá cobrindo a minha ausência lá no Brasil, mas de acordo com esse apoio, né, com esse incentivo da empresa, é que eu posso hoje estar aqui compartilhando isso com vocês. E o que eu compartilho com vocês, na verdade, é
como eu disse, o dia a dia, né? O que faz realmente uma empresa ser parceira, né, da sociedade ao enxergar a necessidade da implantação de um programa de compliance. E aí eu vou recuar muito rapidamente, aí até pegando o gancho um pouquinho dos outros experts que a gente teve o prazer de ouvir hoje, mas muitos deles comentaram e falaram, aí deram um histórico muito interessante da corrupção, né, no Brasil. E eu vou dizer o seguinte, eu trabalho em empresas multinacionais agora, né, especificamente numa norte-americana, e o assunto compliance, realmente, para a gente, é um assunto no Brasil que é histórico, do ponto de vista histórico, ele é absolutamente novidade. Então, eu comecei a trabalhar com integridade corporativa coisa de 10 anos atrás, quando isso nem chamava compliance, na verdade. Curiosamente, eu vi ali que tinha no cronograma, na cronologia que a Gisela mostrou agora há pouco, tinha a Câmara Alemã, né, a AHK. Eu também comecei lá, trabalhando num grupo, num GT de integridade. Tive a oportunidade de ouvir os primeiros experts em compliance falando, isso eu estou falando de 2008, 2007, 2008, contando dos primeiros casos de escândalo transnacionais, que começavam a chegar no Brasil e impactar, né, nas atividades das nossas subsidiárias brasileiras trabalhando aqui. Então, muita gente começou naquela época a estudar a legislação, principalmente aquela do FCPA, né, que é de 1977, que os americanos inauguraram, né, passando por uma crise, eu diria, no mínimo tão grande, tão nociva quanto a que a gente passou a viver. Só que eles tiveram uma abordagem, né, tiveram um pioneirismo, aí, uma abordagem de trabalhar essa visão empresarial da corrupção, de demonstrar por que não se pode, né, permitir que a corrupção floresça dentro do ambiente corporativo. A partir daí a gente teve uma fase, estou falando de 77, a partir daí a gente teve uma fase que passou pela corrupção, na verdade, praticada fora dos limites dos Estados Unidos, sobretudo. Então, empresas, né, com sede na Europa e nos Estados Unidos começaram a ter revelados uma série de escândalos sequenciais praticados por representantes em suas subsidiárias. E o que é pior, até muitas vezes por pessoas que nem representatividade tinham dessas subsidiárias ultraterritoriais, né? Então, pessoas que falavam pela empresa e praticaram corrupção transnacional, representando empresas das quais elas nem teriam, em tese, uma procuração para fazê-lo. É exatamente esse momento que abre os olhos do nosso país para essa questão e traz para a gente, que até então trabalhava na área jurídica, na área de controles internos, na área de auditoria, né, numa série de áreas, até mesmo engenharia, né, um dos maiores compliance officers que eu já tive a oportunidade de conhecer, inclusive é oriundo da área de engenharia de qualidade. Então, profissionais de diversas matizes, de diversas formações, passaram a ser recrutados, né, para emprestar os seus conhecimentos para a implantação de programas de compliance nas empresas. Então, quando eu digo isso para os senhores, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não existe hoje nenhuma barreira, nenhuma desculpa que seja razoavelmente aceitável para que qualquer empresa no Brasil tenha um programa de compliance, qualquer que seja o tamanho, né? Eu não vou repetir o que a Gisela acabou de nos colocar aí de uma forma muito brilhante, do que o Dr. Fábio também falou agora há pouco, sobre a necessidade, sobre a descoberta, né, do mercado privado quanto à necessidade da implantação do programa de compliance, mas eu faço questão de dizer para vocês o seguinte: uma pessoa conta, né? Uma pessoa só conta e conta muito. Então, esse depoimento que eu dou para vocês não é exatamente o depoimento da minha empresa ou o depoimento de nenhuma outra entidade que eu represente, mas eu faço questão de não trazer para um universo cada vez menor aqui, dar a vocês um depoimento de um indivíduo. Então, quando eu estava lá atrás, em 2010, eu comecei a pesquisar o que estava sendo feito em termos de anticorrupção, como eu contei aos senhores, a gente começou a ser recrutado nas empresas para tratar do assunto, e encontrei um grupo, né, na época, do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, o IBRADEMP, que estava nada mais, nada menos desenvolvendo, ajudando a Assembleia Legislativa de São Paulo e, posteriormente, o Poder Legislativo no Brasil, né, a Câmara dos Deputados, a trabalhar em cima do PL, né, o PL 6826/2010. Então, o primeiro que era o anteprojeto daquilo que veio a ser a nossa lei anticorrupção, marco inicial aí da cronologia que a Gisela estava nos mostrando agora há pouco. Então, antes mesmo, né, da promulgação aí da lei de 2013, houve toda uma tratativa desse anteprojeto que foi feita, de novo, por muitos soldados anônimos, né, muita gente que se reunia às tantas da madrugada, porque a gente só podia fazer isso depois do expediente e a conversa ia longe,
e a gente tratava de como é, ponto a ponto, como é que a gente poderia, o que a gente poderia fazer para ajudar a assessoria parlamentar a florescer, né, a trazer, né, à tona um grande projeto, um grande anteprojeto que tivesse a capacidade de mobilizar o Congresso e se tornar uma lei anticorrupção, né? Alguém ficou sabendo disso? Claro que não, né? Esse trabalho, como eu disse, ele é anônimo e não por isso ele é menos importante. Então, as pessoas que não se incentivam, né, ou que não se motivam a perseguir determinados objetivos dentro da sociedade, porque entendem que o seu esforço é um esforço muito isolado em relação, né, à corrente majoritária, enfim, ou contra aquilo que se está lutando, não pode esquecer que todas as mudanças começam pelas atitudes individuais, né? A primeira palestra que a gente teve aqui hoje, né, do professor, agora eu vou esquecer o nome dele, claro. Klarman, obrigado, Isabela. Do professor Klarman, foi muito curioso, porque o grande exemplo que, na minha opinião, ele deu quando falou do processo de formação da Constituição dos Estados Unidos foi a vontade individual, né? Ele não falou de um grande movimento popular, ele não falou de nenhuma Revolução Francesa, não falou de alguma coisa que tenha tomado as massas, não. Ele falou de vontades individuais. Vontades que se reuniram e cada um com a sua pequena forcinha conseguiu estabelecer uma linha de trabalho que culminou aí na promulgação da Constituição dos Estados Unidos, e de lá para cá a gente já é testemunha, né, do que a história já nos conta a respeito dessa iniciativa. Então, a minha mensagem para vocês é essa, né? A mensagem de uma atuação individual, né, de uma atuação pequena, mas de uma atuação honesta, uma atuação contínua, né? Uma atuação que realmente procura diversas entidades que existem hoje para contribuir, para somar no esforço anticorrupção que estamos vivendo no Brasil. Então, só para dar um exemplo, né, eu também faço parte de uma outra aliança que a gente chama de Alliance for Integrity, que também nasceu do governo alemão, mas hoje já se estende para vários países. E a Alliance for Integrity ela tem um trabalho interessante. Ela fez um dos grandes projetos dela foi esclarecer, trabalhar uma a uma quais eram as 10 desculpas que as pessoas utilizavam, que as sociedades, né, ou as pessoas individualmente utilizavam para não seguir as regras de compliance das suas sociedades. E isso, eles chamaram esse projeto de No Excuse. E quando eles listaram esse projeto No Excuse, aconteceu uma coisa muito engraçada que a representante dessa Alliance for Integrity no Brasil me contou, e eu achei sensacional, que quando eles foram traduzir isso para outras línguas, eles estavam com muito medo das diferenças culturais. Poxa, como é que nós vamos falar de 10 desculpas, né, para não combater a corrupção em dezenas de sociedades diferentes, com culturas diferentes e línguas diferentes? Sabem qual foi a margem de tradução, de modificação na tradução de uma língua para outra? Zero. E isso é muito interessante, porque uma outra coisa que a gente ouviu hoje, né, a doutora Raquel Dodge falou muito bem, quando estava citando o filme do Akira Kurosawa, né, que não importa de onde você é, né, não importa qual é a sua posição dentro da sociedade, não importa a que cultura você pertence, os anseios, né, as aflições, né, os perigos, enfim, a natureza humana é basicamente a mesma. Eu tive ano passado participando também pelo Ethisphere de uma outra conferência em Miami, falando, e a minha parte naquela conferência era falar sobre treinamento intercontinental. Poxa, como é que você vence as barreiras de se treinar diferentes sociedades, diferentes empresas baseadas em culturas diferentes? E eles, acredito que eles estavam esperando na hora, porque até vieram falar comigo depois, que eu falasse, enfim, uma série de especificidades, né? Não, olha, aqui, para a Colômbia você fala assim, para o México você fala assado. E o que eu disse a eles é o seguinte, olha, a resposta para mim é muito simples. Eu não mudo uma só palavra do treinamento. Porque eu entendo que o combate à corrupção ele é absolutamente global. Ele não está encarcerado, ele não está restrito a nenhum tipo, não há cultura nesse mundo que justifique, né, o descumprimento de leis que são tão básicas para a convivência humana quanto o combate à corrupção. Então eu disse a eles, olha, eu entendo que as sociedades mudam não pela geografia e muito menos pelo DNA.
das pessoas. Eu entendo que as sociedades mudam pelos seus contextos históricos. Aí sim, eu acho que o mundo como um todo faz mudanças, né, constantes do ponto de vista histórico. Mas enquanto estamos vivendo dentro deste momento histórico, junto com todas as outras nações que compõem o globo, senhores, a gente faz parte exatamente da mesma sociedade global. Né? Não existe nenhuma cultura, no meu país se faz desse jeito, no meu outro faz daquele jeito, não. Né? Não, nada disso. Né? Não há desculpa para isso. E por isso que as No Excuses da Alliance for Integrity foram muito bem sucedidas, traduzidas em diversos idiomas e sem encontrar, né, não por isso encontrando qualquer tipo de restrição de entendimento, né, de compreensão do seu alcance. Também faço parte do Instituto Compliance Brasil, que também é um instituto sem fins lucrativos. Tá, gente? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é totalmente sem fins lucrativos. Né? São entidades que trabalham diuturnamente para tentar oferecer. Né? A Gisela colocou aqui o esforço de trabalho da Firjan, por exemplo, para atingir as pequenas e médias empresas. Né? O Instituto Compliance Brasil também. Né? A gente trabalha ali também contando com a colaboração aí dos nossos associados para implementar, né, ideias, enfim, trazer soluções para programas de compliance de diversas empresas de diversos tamanhos. A própria Alliance for Integrity, por exemplo, tem um treinamento extremamente interessante chamado de empresas para empresas. Eu recentemente me capacitei para ser treinador e o que eles ensinam, o que eles nos ensinam é basicamente o seguinte: como ensinar uma empresa de pequeno porte a montar um programa de compliance com 0 orçamento. 0. Sabe por quê? Porque o material está disponível, porque o conhecimento está compartilhado. Então, essa é uma das grandes desculpas do No Excuses que a gente trabalha, é isso. Né? Não existe mais, mas eu não tenho investimento. A JLL tem um orçamento, felizmente, um excelente orçamento. Somos um time global de dezenas de compliance officers, né, trabalhando todos os dias. Mas isso porque o tamanho e a complexidade da minha empresa exigem determinados investimentos, em determinadas situações. Só que nada disso, nenhum tipo de investimento vai ser bem sucedido se o conjunto do meu pessoal, da minha empresa, né, da minha microsociedade ali dentro da empresa, não entender que o programa de compliance começa a partir de cada um de nós. Uma vez, numa abertura de um evento fechado da JLL, me perguntaram, né, eu me apresentei como compliance officer, me perguntaram quantos compliance officers tem a sua empresa? Eu falei, no Brasil, né, a minha empresa tem 1000 funcionários no Brasil. Eu falei 1000. 1000. Porque se eu não tiver 1000 compliance officers, você pode ter 80 Gustavos trabalhando lá dentro. Você pode ter 900 Gustavos trabalhando lá dentro. Basta um, né, para colocar toda a credibilidade do programa de compliance da companhia em risco. Porque o meu papel lá dentro não é de polícia. Né? O papel do compliance officer, me corrijam, né, se eu estiver falando alguma bobagem, mas ele não é um papel de polícia. O papel do compliance officer é um papel de estímulo. Né? Um papel de estímulo. Outra palestrante aqui falou hoje também, ao longo do dia, da questão dos estímulos positivos e negativos. Né? Nós somos os grandes estimuladores dentro da empresa do comportamento ético. E, obviamente, esse comportamento ético ele só se reflete a partir do meu próprio comportamento. E a partir do comportamento de cada pessoa que trabalha comigo. Então, dentro dessa esfera corporativa, existem inúmeras, repito, motivações e inúmeros trabalhos que são feitos por milhares de pessoas anônimas todos os dias para levar aos senhores recursos, né, para levar ao empresariado, ao microempresário, né, à empresa privada, à empresa pública, inclusive, uma série de benefícios, uma série de conhecimentos já bastante concatenados aí para estruturar um programa de compliance eficiente, sem a necessidade de grandes investimentos. Isso é muito importante. Um outro ponto também que eu queria ressaltar, além da participação, então, como eu falei, de várias entidades, participem, né, busquem, isso está disponível na internet, é conteúdo aberto. Né, então, cada um de nós pode fazer isso e pode contribuir um pouquinho. Participar do processo legislativo, por exemplo, como eu falei, vários desses projetos de lei, todos eles estão abertos à consulta pública. Né, então, é importante a sociedade civil se organizar, né, e não esperar apenas que o próprio governo faça a sua parte. Né, e nem que o empresariado, enfim, como instituição, faça a sua parte sozinho. Né. Todo mundo depende de todo mundo nesse processo. Então, outra coisa que eu queria pontuar aqui também, eu prometo não vou me alongar, é a família. E aqui, quando eu digo família, eu digo num conceito mais aberto e abrangente possível. A família é quem a gente considera família. Né? Meus amigos são minha família também.
A partir do nosso exemplo, do exemplo individual de cada um, é que você efetivamente muda a sociedade, né? O próprio Jung, né, psiquiatra, né, famoso discípulo de Freud, dizia que você não muda a sociedade. Ele que falava muito em consciência coletiva, ele dizia que a consciência coletiva nada mais é do que acompanhar o inconsciente individual, que não se modifica um país pela consciência, pela alteração na consciência coletiva, sem começar pela consciência individual de cada um. Então eu digo muito isso quando trago ali para a micro esfera da família, né, para fechar aqui a minha participação. Deem exemplos, né? Deem exemplo. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, pequenas, e, enfim, com as quais eu procuro conversar sempre sobre o assunto. Um dia eu estava mostrando para elas uma gravação de uma investigação que eu estava fazendo na empresa, e na gravação, a pessoa que estava depondo nessa gravação, para mim, me dizia que estava chateada. A gente estava investigando um fornecedor que estaria recebendo propina, e ele dizia que estava chateado, esse fornecedor, de ter sido assediado por um funcionário nosso, e o exemplo que ele disse é o seguinte: não, eu fico impressionado, porque a pessoa não vê jornal, era uma pessoa bem simples que estava depondo para mim, né? Então, assim, esse camarada não lê jornal, ele não assiste TV, diante de tudo isso que está acontecendo, ele teve a cara, com perdão do francês, ele teve a cara de pau de chegar para mim e oferecer propina. Eu destaquei esse trecho e mostrei para as minhas filhas. Eu falei, sabe o que é isso daqui? Isso daqui é um pequeno trabalhador, é aquele anônimo, né, que eu gosto bastante de citar, de todos os dias, que começou realmente, finalmente, né, todos nós começamos a nos indignar com a corrupção. Então ele se sentiu aviltado, ele se sentiu ofendido pela proposta da propina. E ele se sentiu confortável o suficiente para depor para um compliance officer de uma empresa com a qual ele poderia claramente perder o contrato de fornecimento, né? Claro, se o meu programa, obviamente, não tivesse a seriedade que tem. Mas é o risco que ele tomou, ele não sabe disso, né? Mas ele preferiu tomar o risco. Ele preferiu tomar o risco porque é isso que nós estamos fazendo agora, senhores, né? Tomando o risco de assumir as rédeas aí do nosso destino, né? Assumir as rédeas do nosso futuro como nação. Então, se eu posso terminar aqui, então, falando desse microcosmo, é exatamente isso, né? Já vimos hoje o governo, já vimos da Constituição americana, passando pelo governo, né? Passando pelas instituições, pela magistratura, pelas empresas, e eu termino, então, com as pessoas, né? As pessoas que fazem parte desse processo, e eu fico muito, mas muito feliz mesmo de ver que esse nosso grupo cresce todos os dias. Muito obrigado de verdade aos senhores, e estamos, né, juntos, né, nessa luta, que a má notícia ela não terá fim, né? Quem espera um fim para ela, eu lamento desapontar, mas a parte boa é que ela vai trazer muitos benefícios, né? Não só para a nossa geração, mas principalmente para gerações futuras. Ok? Muito obrigado a todos. Bom, é sempre estimulante, né, ouvir o Gustavo e a empolgação que ele tem pelo tema. Parabéns, você é um orgulho para todos nós, advogados e compliance officer. E agora nós teremos uma visão americana de tudo isso, né? Como que o doutor Andrew vê tudo isso que nós estamos passando no Brasil? O escritório dele, o DB Voice and Plimpton, atua muito no Brasil, embora seja um escritório americano. Por que será, né? Por que ele tem atuado e tem feito essa troca de experiências? Então, agora a gente gostaria de ouvir o que o professor tem visto da nossa política e da nossa política anticorrupção, da nossa lei e da experiência que a gente tem tido lá. Obrigada, professor. Obrigado. Good afternoon, everyone, and thank you so much to the organizers for having me at this wonderful gathering here today. I'm especially grateful for this opportunity to share with you some thoughts that I have about the evolving anti-corruption landscape in Brazil, the United States, and beyond. By way of background, as was just mentioned, I'm a litigation partner at Debevoise & Plimpton, trained in the United States and based in New York, but I work all around the world, and especially in Brazil. My views are colored by that extensive work in Latin America, where I've been able to witness firsthand, to my great satisfaction, the amazing developments over recent years, including Operation Lava Jato, Zelotes, Carne Fraca, and many more. At Debevoise, I'm part of our white-collar and regulatory defense group,
which means that I defend companies and individuals in civil, criminal, and regulatory enforcement matters. Before I joined Debevoise about 10 years ago, I worked on the global investigation into the UN Oil for Food program out of Iraq, an investigation of fraud and corruption in that program led by Paul Volcker. What I want to do today is give you a sense of 5 points that I'd like to make. And in the spirit of time, I'm going to move through those points quickly. And again, I do that with the benefit of my work in the region, as well as the role that our firm has played, including in recent resolutions in Brazil, including those of Rolls-Royce and Keppel. I want to make 5 points. And again, I'm going to walk through those relatively quickly. The first point is that from an anti-corruption, compliance, and enforcement perspective, the progress in Brazil over the last year and the last 5 years in particular is nothing short of remarkable. And at least from my vantage point, Brazil and Brazilians should be enormously proud, notwithstanding inevitable missteps and criticisms along the way. Second, notwithstanding these amazing achievements, the room for improvement and progress remains. And today I want to talk to you about, in particular, challenges around the multiplicity of Brazilian anti-corruption enforcement, as well as difficulties in obtaining the reasonable desire of closure and finality. Third, alongside Brazil's amazing anti-corruption developments, there are questions about the anti-corruption intentions of Brazil's neighbors. I want to talk a little bit about the new laws that abound in the region, as well as some of those questions around the intent to enforce those laws. Fourth, even amidst this regional variation, there can be no doubt that the future of anti-corruption enforcement is global, and that these globalization of enforcement authorities has brought challenges both for companies and individuals who are striving to comply with those laws, as well as for the regulators who need to enforce those laws. And I'm going to talk a little bit about the perspective of the US DOJ and SEC and the difficulties of trying to calibrate what their roles should be in a world where there are so many more enforcers of anti-corruption laws than there used to be. And then fifth, to bring it all home with the focus on compliance, I want to recognize what I believe to be extraordinarily true, which is that nothing breeds compliance quite like enforcement, but it's also true under appropriate circumstances that decisions not to enforce in recognition of outstanding compliance efforts can do even more to accelerate the development of compliance programs and respect and embracing of a true culture of compliance. The corollary challenge, which my colleagues have talked about already, is how companies can build real, effective anti-corruption compliance programs and take some confidence that those programs are working the way they should. And I'll speak a little bit about that as well. So let me talk with my first point to begin. As I said before, and as we've heard throughout the day, Brazil has much of which to be extraordinarily proud of anti-corruption enforcement over the last 5 years. And I do this in part from something that I do each year. I chair the Latin Lawyer Anti-Corruption and Investigations Conference in Brazil. I've done this for the last 5 years, and it's been frankly wild to see this evolution over the last 5 years. When we started to plan our first conference 5 years ago, nobody ever thought that Brazil was about to adopt an anti-corruption law, a new anti-corruption law, that is. And when I went to Brazil and I talked about the FCPA or the UK Bribery Act, the general consensus was that those were foreign concepts not directly relevant to Brazil. Fast forward just a few months with literal riots in the streets, and we saw the adoption of Brazil's Clean Company Act before that first conference. By 2014, as you all know, that law had taken effect, and the skeptics went from saying Brazil would never have a new law like the Clean Company Act to saying that it would never be enforced. And sure enough, just a few minutes later, Lava Jato exploded, and enforcement was well on its way. Fast forward again to 2015.
New regulations had issued at the federal and local levels, and the tsunami of Brazil's anti-corruption enforcement had exploded. Again, come forward yet another year to 2016. President Dilma was impeached. An ever-growing number of high-profile politicians and business people were charged, convicted, and imprisoned, and Odebrecht resolved what the U.S. DOJ called the largest foreign bribery case in history, with shockwaves being felt throughout the region. Fast forward again to 2017. President Lula was sentenced to 12 years by Judge Moro, though many questioned if he would ever see the inside of a prison cell. That is Lula, not Judge Moro, of course. Operations Bullish, Carne Franca, and Unfair Play launched and the JBS saga started, bringing us up to the current day where that saga continues, and most recently Lula has gone to prison in Curitiba. Simply put, not even Netflix could make this up. And Netflix didn't have to, because these, in fact, are the facts. And whatever you think of the last 5 years, they have been historic. So let me go to my second point, which is as historic as it has been, as amazing as all of the achievements of Brazil in the last 5 years, I suspect that many of you would agree that the multiplicity of enforcement does present challenges for companies and individuals who are seeking to comply, as well as for companies and regulators trying to resolve anti-corruption matters with a degree of finality and closure. As you all know, a corruption case in Brazil can easily involve the police and a veritable alphabet soup of anti-corruption enforcement authorities, and that's just in Brazil, between MPF, CGU, AGU, TCU, CAGI, and others. And individuals and companies alike, as well as academics and professors and law enforcement, are trying to grapple with that enforcement jigsaw puzzle to try and figure out what is the path forward. Is there a basis to self-report and to cooperate? Will the outcome be better with that self-cooperation and the voluntary reporting that companies may choose to do? And not only will the outcomes be better, but will there be finality such that when one settlement happens, there isn't a worry that the next day a different authority will show up on the scene seeking its pound of flesh? And earlier, my colleague spoke about the experience of SBM, the idea that there was an agreement one day and then there wasn't the next day, all because of a desire to have a true satisfactory closure of obligations with respect to a variety of authorities and Petrobras. And then you look at Odebrecht, which took the opposite approach, of course, which was to settle with one authority. And now, of course, there was the turn to litigation. And now, according to reporting, questions about potential future agreements in the future. When I did an interview of Vladimir Aras, who headed international cooperation at the MPF until recently, I talked him through this, and he acknowledged that MPF was part of the problem. But in frankness and in all fairness, all of the authorities that are unable to develop a common ground, who are unable to come together to figure out reasonable ways to resolve these kinds of matters, in fact, are part of the challenge, part of the difficulty that needs to be bridged, part of leaving individuals and companies who wish to cooperate exposed to liability, depriving law enforcement of important evidence, and potentially keeping corrupt government officials and other wrongdoers from being punished. In a recent conversation I had with a criminal defense lawyer in Brazil, he told me, given the current status, for the time being at least, he will have great difficulty recommending to his clients that they come forward to pursue these types of resolutions until the lack of certainty and finality can be addressed. Those are challenges that Brazil and other authorities around the world need to think very long and hard about how to meet and how to address. Ideally, authorities in Brazil and elsewhere would figure out about how to come together, how to find common ground, and how to look for resolutions that enable authorities to resolve these kinds of issues with companies and individuals in the best interests of the companies and the world. I want to turn for a quick frolic and detour my third point, which has to do with Latin America.
And I think it's important to recognize that just as we had the Clean Company Act 5 years ago in Brazil, we have now seen in the last few years a host of new anti-corruption laws. Just to name a few, in Colombia, in Mexico, in Argentina, and Peru. And along with these new laws, we've seen an uptick in enforcement, much of which relates to Operation Lava Jato in one way or another, but much of it which does not. An ex-governor in Mexico, former presidents in Peru. At the same time, if we look around, I think one might reasonably ask, why isn't there more, actually? If we look at these laws and we look at the risks and the commonalities, why do we have all of this tremendous enforcement in Brazil and nothing even close to this in the neighboring countries which, like Brazil, have new laws? I think, as we've noted in Brazil, nothing inspires compliance like active enforcement. And therefore, while these new laws in Latin America offer great prospects for the potential of enforcement, only time will tell if authorities will seize that opportunity to pursue that enforcement and whether, in fact, the culture of compliance will emerge in these jurisdictions the way it is emerging and developing in Brazil. I want to turn now to my fourth point, which deals with challenges of multilateral enforcement. For companies and individuals, the challenges of multilateral enforcement are clear in terms of overlapping laws and authorities seeking to punish companies and individuals for essentially the same conduct. For authorities themselves, though, these issues present challenges as well, and certainly present somewhat of a new and confounding challenge for U.S. authorities. For years, U.S. authorities sat atop a relatively lonely perch as being the enforcers of the FCPA, calling on other countries to adopt similar anti-corruption laws and to enforce them. How times have changed in terms of coordination and communication among enforcement authorities. With respect to Brazil in particular, the cooperation between Brazil and the U.S. prosecutors is extraordinary. And there is both the formal cooperation and the informal cooperation. If we take the task force in Paraná alone, reportedly we've seen 180 international cooperation requests from 31 countries and a submission of its own of 215 such requests to 42 countries. That, simply put, is extraordinary. And then on top of that, you look at the informal channels of communication. The fact that anti-corruption enforcement authorities in Brazil and around the world are now communicating via WhatsApp and other instant text messaging apps is truly a new, brave world of anti-corruption enforcement that has the potential to change for the better the way authorities work together to build cases and to prosecute culpable companies and individuals. Needless to say, though, this kind of multi-jurisdictional enforcement complicates strategic decisions of companies and individuals about whether, how, and to whom to self-report and to cooperate, and how best to resolve these kinds of matters and whether to do so proactively. The staggering amounts of the multi-jurisdictional resolutions in recent years, and we're talking about the hundreds of millions or billions, begs the question, which warrants serious reflection, which is whether, in fact, authorities are splitting up the pie, as they might suggest, or whether it's a situation where the pie is simply getting bigger. And I suspect, regrettably, that what we have essentially is both. I want to address now what I see as a particularly challenging issue from a U.S. perspective. And it's an important thing that I think U.S. authorities are still grappling with, which is the right place for U.S. authorities in a world where there now are an increasing number of authorities, like in Brazil, enforcing these laws. The notion that a state cannot criminally prosecute the same defendant twice for the same conduct, known as double jeopardy in the United States,
or ne bis in idem most everywhere else, is relatively common in the Western world. But whether the principle protects companies and individuals prosecuted by authorities in one country against prosecution by authorities in another country is more controversial. The OECD Convention recognized this issue, but didn't solve it. Europe largely has, but in the United States, this kind of double prosecution is permissible under the law. So after years of the U.S. saying it did not want to be the world's policeman, it now has the opportunity to step back and to defer to countries like Brazil that are actively enforcing their anti-corruption laws. But again, like the enforcement we spoke of before, only time will tell whether, in fact, the U.S. authorities are willing to do that. The good news is that some senior U.S. authorities seem to be sensitive to this very important issue. In November of 2017, the U.S. Deputy Attorney General acknowledged in a speech this so-called piling on phenomenon, the idea that multiple authorities would prosecute companies or individuals for the same conduct, and seemed to recognize the need to develop a policy to better address allocation of penalties and the circumstances under which U.S. will defer to those foreign authorities. My colleague Fred Davis has written on this extensively, including to say that DOJ should be more transparent in how it chooses to approach these issues. And the question, of course, as it relates to individuals, is even more challenging, because while it is possible to split up the pie of financial penalties relatively cleanly, even if the pie is getting bigger, that is much more difficult when it comes to individuals who are exposed to incarceration and imprisonment. Again, the good news is that the U.S. principles of federal prosecution seem to leave open the possibility that where there is effective prosecution, that U.S. authorities will decline. And that involves looking at the strength of the other jurisdiction's interest, the other jurisdiction's ability and willingness to prosecute, and the probable sentence or consequences. And again, if we look at Brazil and Lava Jato and those features in particular, there can be no doubt what Brazil has accomplished, and therefore the possible road for U.S. authorities in terms of deferring to actions of foreign authorities. And there are good public policy reasons to do that, including transparency, predictability, and finality, respect and empowerment of foreign authorities, and third, better resource allocation. In sum, while certain anti-corruption developments in Brazil and the United States are moving in exactly the right direction, there remains room for improvement. I want to turn now to my fifth and final point, which relates to compliance. And there are two parts to this point. The first, under appropriate circumstances where there are adequate and robust compliance mechanisms that are developed, maintained, and enforced by companies, I think there is a tremendous opportunity for law enforcement authorities to recognize those efforts and not to bring charges. At the same time, the corollary for companies is how to develop and maintain effective anti-corruption programs and to make sure that they are working. Brazil has made great progress, and we talked about this earlier, in terms of developing incentives. But more importantly, the question looking down the road 1 year, 5 year, 10 year, 15 year, is what is the role of enforcement where there already are great efforts at compliance? And when is the greater contribution of authorities what I'll call the smaller stick approach, which is to impose a lesser penalty, as opposed to the carrot approach, which is to provide a true incentive, a full declination for the company victimized by the rogue employee, where the company is otherwise trying in great detail to implement and maintain an effective anti-corruption compliance program.
And again, I think it's true that if we look at the challenges before companies in terms of developing these programs, and my colleagues did a great job today of walking through some of the elements from a Brazilian perspective, there is an enormous body of guidance that has been released by regulators, by non-governmental organizations, by others. I want to take a stab at distilling it to 3 categories of steps to be taken. First, a company's overall commitment to compliance, and that includes adequate resources, autonomy, and tone. The second, appropriate policies, procedures, and controls, including critical elements of risk assessment, training, due diligence, and monitoring and testing. And third, an environment in which employees can comfortably raise compliance concerns. There's a discipline to investigate and to remediate as needed. And I loved the suggestion earlier of the complaint box in the bathroom. I think that's a very unique idea. There is a natural learning curve to developing compliance programs. Brazil is moving well up that curve, but there is no doubt additional opportunities for continued improvement. So by way of conclusion, I want to reiterate the 5 points that I've made today. The first, Brazil's anti-corruption revolution in the last 5 years has been nothing short of remarkable, notwithstanding inevitable imperfections. 2, in my view, one particular opportunity for improvement involves making sense involving the multiplicity of corruption enforcement in Brazil and trying to figure out ways to introduce a greater measure of finality and closure in resolving those matters. Third, the new anti-corruption laws and initiatives in Latin America offer great potential, but only time will tell whether such enforcement truly materializes in neighboring countries. Fourth, the multiplicity of anti-corruption enforcement exists not only in Brazil and more broadly in Latin America, but globally. And that provides challenges both for companies and for regulators, as I've discussed, and from a U.S. perspective, the need to think about how best to calibrate the role of the U.S. given the emergence of other enforcement authorities in Brazil and around the world. And fifth and finally, I believe that enforcement authorities in Brazil can do much to fuel the development of compliance programs and compliance culture, including by imposing lower penalties where appropriate, and even better, choosing to decline altogether bringing of prosecutions under appropriate circumstances based upon the compliance efforts of companies and individuals. In a sense, anti-corruption enforcement and compliance is a journey and not a destination. Building effective compliance programs and enforcing the relevant laws helps us to reach the desired destination, thereby reducing the scourge of corruption and in that way helping to make the world a better place. But these programs and these laws are the means and not the end. We also must not forget the role that we all play in terms of exerting pressure on elected officials and others to promote transparency, accountability, and reform that goes to the root of the types of wrongdoing that all of us are trying to combat. So thank you again for inviting me to join you at this wonderful program. I think it is such an amazing opportunity to have such colleagues together in one place, and I am confident that the continued exchange of these ideas among all of us will only continue to move anti-corruption enforcement in Brazil, the United States, and elsewhere around the globe to greater and greater heights. Thank you. Obrigada, professor Andrew. Queria lembrá-los que as perguntas são feitas via aplicativo, então eu selecionei algumas que chegaram aqui no meu celular, mas vocês podem continuar fazendo. A primeira pergunta é para o professor Fábio Medina, sobre os órgãos públicos, sobre o poder executivo, né, o setor público, que o senhor já fez parte dele, o senhor comentou aqui.
como seria a dificuldade, o grande desafio de implantar uma cultura de compliance dentro do setor público, né? Nós exploramos bastante em relação às empresas. Hoje foi dito de manhã, me marcou bastante pelo juiz do Rio de Janeiro, doutor Bretas, sobre a questão do judiciário ter o compliance, né? Como que o senhor vê o poder público implantando uma política de compliance? Isso é possível no Brasil? Gostaria de agradecer a pergunta, mas antes de respondê-la, também registrar minha homenagem à Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, pelo extraordinário trabalho que vem realizando pelo nosso país. Bom, essa pergunta sobre o compliance no setor público também complementa um pouco a nossa exposição. Já a legislação, nesse sentido, no Brasil, o compliance no setor público tem sido implantado, né? Cada vez mais há essa exigência. A dificuldade é justamente quem é que tem o controle sobre as estatais. Então, me parece que o compliance no setor público pode esbarrar um pouco nesses obstáculos, mas já há exigências nesse sentido de implantar mecanismos de política de integridade também, tanto nas empresas estatais quanto também no próprio setor público estrito sensu. Quer dizer, a política de integridade ela permeia tanto o setor privado quanto o setor público. Mas nós sabemos que o setor público brasileiro ainda carece de uma série de aperfeiçoamentos como um todo, né? Por exemplo, a meritocracia, principalmente no Poder Executivo. Nós sabemos que quando há mudanças, por exemplo, no primeiro escalão do Poder Executivo, se modificam muitos cargos e nós temos um problema de descontinuidade das políticas públicas por falta justamente de uma perspectiva de permanência, de visão. Até às vezes me parece que existe ainda uma cultura pré-weberiana, em certo sentido, pelo menos nos primeiros escalões ainda no Poder Executivo. Não falo só no âmbito federal, mas em todos os âmbitos, federal, estadual, municipal, porque se troca um chefe de Poder Executivo, troca o partido político, e se trocam muitos cargos, né? O governante que vem depois do outro, ele troca, ele não prossegue com as políticas anteriores. Então é muito difícil se falar no compliance no setor público estrito sensu, quando se tem ainda essa cultura de falta de continuidade das políticas públicas no setor público. Nós temos instituições extremamente consistentes, né, dentro do setor público, a advocacia pública, as instituições públicas que estão aqui representadas, a magistratura, o Ministério Público, enfim, até mesmo as Forças Armadas. Nós temos outras instituições extremamente sólidas no país, mas nós ainda temos estatais muito sérias. Infelizmente tivemos aí problemas agora desvendados pela Operação Lava Jato, que acabou trazendo à baila as vísceras da República na questão da corrupção nas estatais. Mas, lamentavelmente, por exemplo, nós vivenciamos aí agora o tema do compliance na Petrobras. Mas o que se viu? O escritório fazendo o contratado para fazer o compliance na Petrobras foi por cerca aí de 100 milhões, não sei se foi 100 milhões de dólares ou 100 milhões de reais, enfim, está vivenciando uma crise tremenda, envolvido ele próprio no escândalo de corrupção. Então nós temos também na Eletrobras um outro escritório
contratado um escritório, inclusive americano, está sendo investigado também por compliance. Então, nós temos hoje também uma devassa sobre essa indústria do compliance. Não se pode esquecer isso. Já uma investigação sobre a indústria do compliance no Brasil. Já uma investigação muito séria sobre a indústria do próprio compliance. Tem que chamar atenção para isso. O que é bom. É bom porque mostra que as instituições investigadoras estão funcionando de modo muito forte no Brasil. E isso é muito consistente. Por isso que eu disse, chamei a atenção, porque esse compliance de fachada e o mesmo compliance, ele está sendo revisitado e fiscalizado permanentemente. Permanentemente. Então, tudo está sob depuração permanente no Brasil. O que mostra que o Brasil é um país sério. Quer dizer, as instituições estão funcionando. Quer dizer, quem for se aventurar, por exemplo, hoje, porque naturalmente surgiu com essa questão do compliance. Eu lembro de um professor no meu doutorado, fiz o doutorado sob orientação do professor Eduardo Garcia Genterria na Universidade Complutense de Madrid. E tem um professor lá, o Alejandro Neto, na Escola de Catedráticos do professor Eduardo Garcia Genterria, que falou, na época escrevendo sobre a questão da corrupção, ele diz que a corrupção em si mesma às vezes produz o mercado, a indústria da corrupção sobre a corrupção. Então também existe isso, quer dizer, aí surgiu uma indústria do compliance. E nós vimos isso no Brasil, nós estamos assistindo um pouco isso no Brasil, quer dizer, surgiu de repente, olha, é um mercado de compliance, de repente um escritório da esquina passou a produzir compliance, era todo mundo produzindo compliance, e veio, então tem várias estatais, eu acompanhei isso, de dentro também da própria AGU, alguns escândalos pipocando, nós temos na Eletrobras problemas, nós tivemos na Petrobras problemas hoje, nós tivemos em várias estatais temas relacionados a escândalos com o próprio compliance. Então, veja só, o compliance no setor público, ele traz à baila também problemas, mas mostramos que as instituições brasileiras estão funcionando com alta eficácia e muita efetividade. Mas o compliance no setor público é necessário, ele é imprescindível para a depuração das instituições. E o Brasil passa por esse processo de modo muito intenso e de modo muito eficaz. Obrigada. Nós temos tempo para mais uma perguntinha aqui, uma resposta rápida. Gustavo, por favor, qual é o papel do advogado nessa transformação que você comentou das empresas, né? Esse mundo que nós estamos vivendo agora, só o compliance officer ou o advogado, chefe do jurídico, tem um papel nessa transformação? Eu acho, Luciana, que a pergunta é muito boa, obrigado, agradeço quem perguntou, porque é importante a gente fazer essa ponte, né, entre o Compliance Officer e as demais áreas da empresa, e talvez, sobretudo, né, sobre todas elas, a área jurídica. Que, como eu disse antes, quer dizer, quando começamos a ser recrutados lá nas fileiras das outras áreas da empresa, a área jurídica foi talvez uma das primeiras, das pioneiras, né, no sentido da capacitação para assumir aí a posição de compliance, né, de liderança de compliance dentro da empresa. Então, eu vou só fazer rapidamente uma distinção, que existe uma polêmica sobre a questão da independência do compliance officer e a obrigatoriedade ou não, né, o benefício ou não do diretor jurídico, né, do líder, né, do head jurídico de uma empresa ser também um head de compliance. A minha resposta para essa indagação, e eu recebo com uma certa frequência, é muito simples. Eu entendo que não existe nenhum tipo de conflito de interesse em qualquer executivo, qualquer pessoa dentro de uma empresa, assumir a função do compliance officer. Porque se houver, uma vez o presidente da minha empresa me perguntou isso aqui no Brasil, você se sente confortável usando esses dois chapéus, como advogado e como compliance officer? Eu digo, olha, não necessariamente como advogado, mas eu me sinto confortável como compliance officer se eu fosse de qualquer área da empresa. Então, eu não entendo que deve haver nenhum tipo de conflito de interesse, né, na postura do compliance officer com nenhuma outra. Afinal, se tal conflito existir,
definitivamente a empresa já tem um problema para resolver, né? Porque como pode ser conflituosa, né, a relação do compliance officer com qualquer outra área da empresa que seja. Então, o papel do advogado, Luciana, é um papel, eu diria, tão importante quanto os outros, e a gente tem tanta capacidade de mobilização quanto qualquer outro cidadão, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Quando a gente criou, né, vou ser obrigado a citar aqui, o nosso Jurídico Sem Gravata, né, é um movimento que visa, basicamente, você desobstruir a burocracia da empresa, né, e, com isso, você permitir uma fluência de comunicação integrada entre o departamento jurídico e as demais áreas. Isso mirou de uma tal forma, na realidade, no dia a dia dos compliance officers, que a gente recebeu diversas solicitações de gente querendo se conectar conosco para entender o papel e como eu posso também fazer parte. O Jurídico Sem Gravata é só para o jurídico, né? E a gente falou, pois é, talvez a gente tenha sido até infeliz na escolha do jurídico, né? Que nascemos como advogados, acabamos escolhendo o jurídico, mas, na verdade, o esforço é de todas as áreas. Então, hoje a gente tem uma colaboração muito grande, não só de advogados, como de muitas outras áreas, no sentido de deixar fluir a comunicação, viabilizar a comunicação integrada da empresa e esquecer, colocar de lado o juridiquês, enfim, tudo aquilo que separou a classe dos advogados, né, a classe dos juristas, de modo geral, de operadores do direito, das demais classes da sociedade. Então, sem esse trabalho de integração, eu entendo, Luciana, não existe como fazer um programa de compliance prosperar. Então, essa é uma missão de todos nós. Obrigada, Gustavo. Queria, então, agradecer todos os painelistas desta tarde. Foi uma honra moderar esse painel, tanto pelo expertismo de vocês, mas por estar em Harvard. Então, agradeço na pessoa da doutora Isabela pelo convite. Eu vou entregar o certificado informalmente para todos, para a gente fazer uma foto conjunta, porque a gente está com um tempo bastante restrito. Muito obrigada.